Olá, tudo bem? Você já foi magoado, ferido, ofendido? Alguém que você jamais esperaria fez alguma coisa e isso machucou você? E você tem guardado, tem trazido com você um sentimento que na verdade você nem gostaria de tê-lo? Você tem sentido mágoa, ressentimento, e por mais que você queira, você acaba não conseguindo se livrar disso? Pois é, o que você precisa é perdoar. E é sobre isso que queremos falar nesse vídeo, então fique com a gente que vai ser extremamente importante para você. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o like, o gostei, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas e se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Pois então, na verdade, o perdão é uma das atitudes mais difíceis de efetivar. Porque geralmente pessoas magoadas, pessoas feridas, se sentem injustiçadas. E tem toda a razão de se sentirem assim, não é? Afinal de contas, se nós tivéssemos a certeza, a convicção de que nós demos causa àquela ofensa, de que nós fomos os provocadores da ofensa, ou seja, que nós merecemos aquela ofensa, nós não nos sentiríamos injustiçados. Nós não nos sentiríamos magoados. Só nos sentimos assim porque realmente nós entendemos que nós não merecíamos sofrer aquilo. E abre-se então uma ferida nas nossas emoções, uma ferida na nossa alma. E por mais que a gente precise, perdoar uma pessoa não é nada fácil. Não é uma tarefa simples. Sabe por quê? Porque, na verdade, o perdão é um artigo valiosíssimo. E tudo aquilo que tem um grande valor, tudo aquilo que tem um alto valor, também exige de nós um alto grau de generosidade para que a gente possa oferecer a alguém. Ninguém oferece algo valiosíssimo de maneira fácil. Há de se ter muita generosidade para oferecer aquilo que é de alto valor, e o perdão, ele é esse item, esse artigo valiosíssimo. Se você que está me assistindo agora, se você entende que você não tem que perdoar, se você entende que você prefere guardar a mágoa, esse rancor, esse ressentimento, ora, nada poderá ser feito para te ajudar. Mas se você, por mais difícil que seja, você entende, você compreende que você precisa aliviar essa carga, que você precisa tratar, resolver esse problema, resolver essa situação emocional na tua vida, então eu acredito que você vai ser muito beneficiado com esse vídeo. E eu gostaria de, nesse momento, trazer para você 3 características que estão implícitas no perdão. E você vai então compreender melhor o perdão. Você vai ver que o perdão, ele, embora no primeiro momento pareça ser algo quase que impossível, você vai entender que não é tão difícil assim. Basta uma decisão e a partir daí tudo acontece. Ora, o perdão, ele tem várias características e eu quero, entre as características, trazer 3 características para que você compreenda. Você vai ver aí na tela nesse momento que o perdão, ele traz as características da generosidade, da grandeza e da humildade. Mas por que para se perdoar deve-se haver generosidade? Porque o perdão carrega, então, essa característica da generosidade. Bom, é simples. Generosidade, porque se você foi ofendido, alguém se tornou o teu devedor. Então, agora, você é o credor. Aquela pessoa tornou-se a sua devedora. Então, somente com generosidade, você libera a pessoa desta dívida. Sim, existe uma dívida aí, uma dívida de afeto, de gratidão, de respeito, de lealdade, de reconhecimento. Ninguém ofende a outra pessoa sem subtrair, sem roubar, entre aspas, roubar, sem subtrair alguma coisa daquela pessoa. Você ajudou muito alguém. Então, o mínimo que essa pessoa deveria é ser leal a você, é reconhecer o que você fez. Mas a pessoa, simplesmente, no momento que você também precisou, a pessoa sumiu. A pessoa do nada virou as costas. Então, ela subtraiu algo. Ela é uma devedora de lealdade, devedora de reconhecimento. Não que a gente tenha, não que a gente vá fazer alguma coisa para alguém esperando o retorno. Não, não é isso. Mas é óbvio que alguém de quem a gente gosta, né? De repente a pessoa faz algo que nos prejudica, que nos magoa.
Ora, é óbvio que a primeira coisa que vamos pensar é: eu sempre fui legal com fulano. Então você se sente como um credor. Você se sente como alguém que foi subtraído. Aquela pessoa levou algo que não deveria ter levado de você. Então, se aquela pessoa deve alguma coisa, se aquela pessoa subtraiu alguma coisa, então você precisa ser uma pessoa generosa. Você precisa ter generosidade para poder liberar, para poder doar. Não importa se a pessoa mereça ou não, porque a generosidade está exatamente aí, no fato de que eu abro mão de algo em favor de alguém, independentemente se existe mérito ou não naquela pessoa. Quando você olha alguém, um pedinte na rua, alguém mendigando, você não vai querer questionar o porquê que aquela pessoa está naquela situação. Você não vai querer investigar primeiro o passado da pessoa, o que levou aquela pessoa a estar naquela condição, se aquela pessoa é merecedora ou não de estar naquele estado de miséria. Não. Se você é uma pessoa generosa, você simplesmente vai dar um prato de comida, você vai dar um cobertor, um agasalho, você vai ajudar aquela pessoa de alguma maneira. O nome disso é generosidade. Pois é, o ofensor, ele é como essa pessoa, que por alguma razão agiu, se comportou de maneira ruim. E você precisa ser generoso, generosa. Por mais que aquela pessoa não mereça, não se trata dela, se trata de você. Se trata de quem você é. Então, às vezes, quando não perdoamos, estamos dando muito mais valor ao que a pessoa é do que o que nós somos. E nós acabamos nos igualando àquela pessoa. Então, proteja a si mesmo. Já não basta o mal que aquela pessoa te causou, agora você vai ficar ampliando esse mal, essa maldade. Então, tem muito a ver com o que você é. Então, não deixe de ser quem você é por causa de alguém. Faça aflorar ainda mais o teu bom caráter. Então, na generosidade, a gente libera a pessoa porque a gente tem mais para dar. Porque somos ricos, ricos em afeto, em honestidade, em sinceridade. E é melhor ser rico do que ser pobre. Você entende isso? A outra característica do perdão é a grandeza. Precisamos ser grandes. Sabe por quê? Porque pessoas pequenas e mesquinhas não têm nada para oferecer. Nós só podemos oferecer aquilo que possuímos. Pessoas grandes e nobres são capazes de reconhecer seu próprio valor, bem como a deficiência do ofensor. Então, a grandeza, que não tem nada a ver com soberba, com orgulho, mas a grandeza de caráter. Pessoas grandes, pessoas boas, pessoas de um bom caráter, de um caráter grande, vamos assim dizer, elas entendem, reconhecem quem elas são. Pessoas que se ofendem muito e abrigam, porque ofender-se, não há nada de errado nisso. Mas pessoas que vão abrigando, vão alimentando essa ofensa, esse ressentimento, geralmente também são pessoas com uma tendência a uma baixa autoestima, são pessoas com uma grande tendência a não valorizar-se. Então, pessoas nobres, pessoas grandes, são capazes de reconhecer o seu próprio valor, que são pessoas que têm valor. E a partir daí ela consegue enxergar a deficiência do ofensor. Então, um exemplo, você é uma pessoa leal, mas aquela pessoa é uma pessoa que tem uma facilidade em trair. Ora, quem é mais nobre, quem trai ou quem é leal? Então, quando você olha para o seu ofensor, você vê ali uma pessoa empobrecida, uma pessoa pequena, uma pessoa que é digna de misericórdia, de pena mesmo. Então você, com a sua nobreza, você vai liberar aquela pessoa. Afinal de contas, aquela pessoa tem um defeito enorme. Todos nós temos defeitos, mas nesse quesito você pode dar graças a Deus e falar: uau, que bom, que foi ele que traiu, que foi ela quem traiu e não eu. Não deixe aquela pessoa afetar a tua integridade. Então, entenda uma coisa. Quando eu retenho o perdão, eu me torno tão pequeno quanto o meu ofensor. Eu me torno uma pessoa incapaz de doar, de dar, de oferecer aquilo que só eu tenho e só eu posso oferecer. Porque só você pode oferecer o perdão. Então não seja mesquinho, seja generoso, seja nobre, e abra mão e ofereça, porque só você tem para oferecer. Aliás,
cada pessoa oferece aquilo que tem dentro de si. Há uma história, né, ela é mais ou menos assim, né? Duas vizinhas que brigaram e se desentenderam e ficaram ali, uma perseguindo a outra, uma ofendendo a outra. E um dia, uma delas ofereceu uma trégua e que então se fizesse as pazes. A outra, não concordando ou achando que isso na verdade não era com sinceridade, um dia ela pegou um cesto de presente e encheu aquele cesto de esterco e mandou levar de presente para aquela vizinha. A vizinha abriu o cesto, não sabia de que se tratava, achou realmente que fosse um presente, né, para fazerem as pazes, e quando ela abre, ela tem a grata surpresa daquele fedor horroroso, era esterco, e ela então, passados alguns dias, ela pega um outro cesto e enche aquele cesto de belas rosas, de rosas perfumadas, e manda entregar na casa da vizinha. Quando a vizinha vê aquele cesto, ela fala, ela quer agora descontar, ela quer revidar o que eu fiz com ela. Mas deixa eu ver o que ela aprontou. E quando ela vai abrir o cesto estava cheio de rosas bonitas, perfumadas, o ambiente todo ficou perfumado com aquelas rosas. A moral da história, cada pessoa dá, cada pessoa oferece aquilo que tem dentro de si. O que você tem dentro de você? Algumas têm esterco, têm fedor. Outras têm rosas, têm flores, têm perfume. Cada um dá aquilo que tem. O que você tem oferecido em troca dos estercos que alguém tem dado a você. E a terceira chave do perdão, a terceira característica do perdão é a humildade. Sabe por quê? Porque a pessoa precisa ser capaz de reconhecer que ela também já cometeu erros e que também precisa ou precisará ser perdoada. Porque reter o perdão nos torna arrogantes, presunçosos, nos faz presumir que nós somos os santinhos. Nunca fizemos mal a ninguém, nunca ofendemos a ninguém, mas na verdade, o que nós precisamos reconhecer é que em algum momento da vida, percebendo ou não, nós já ofendemos alguém. Eu sei que eu já ofendi várias pessoas sem ter percebido, porque às vezes falamos algo que não percebemos, ou fizemos, ou deixamos de fazer alguma coisa que aborreceu alguém, e nem foi a nossa intenção. Claro que às vezes nós fazemos e até temos intenção sim. É claro que às vezes, para lucrar, para ganhar alguma coisa, a gente acaba fazendo mal a alguém. Mas na maioria das vezes, nós nem percebemos e ofendemos alguém. E às vezes aquela pessoa releva e a gente nem fica sabendo que ela se ofendeu porque a pessoa relevou aquilo. Então nós, em algum momento, ou ofendemos, ou então vamos ofender alguém. E nós também somos carentes, nós também precisamos ser perdoados. Então, a humildade é uma grande característica do perdão. Entender que não somos perfeitos, que também erramos, também cometemos erros, e também somos destinatários do perdão de alguém. E há uma história fantástica, um episódio fantástico na vida do grande rei Davi, o rei de Israel, o grande rei Davi, e eu acho aquela história fantástica. Ela está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 16. É quando Davi, que havia errado, Davi cometeu um erro muito grande, não é? Com Betseba, Davi acabou conspirando contra um dos homens mais valentes e mais leais que havia no seu exército, e ele acabou provocando a morte daquele homem. E todo esse erro de Davi trouxe para ele prejuízos, trouxe consequências para ele. E uma dessas consequências foi que o seu próprio filho Absalão conspirou contra ele e o fez fugir. Absalão assumiu o trono, fazendo Davi fugir. E enquanto Davi fugia com alguns dos seus guerreiros, no meio do caminho, um homem que era lá do clã, que era lá da família do primeiro rei, que era o rei Saul, esse homem começou a jogar pedras em Davi. Davi estava por um caminho, um homem estava lá no morro, e ele começou a atacar pedras em Davi, e a ofender, a xingar Davi de assassino, de filho de Belial, que significa não temente a Deus, e ele começa a amaldiçoar Davi. E insistentemente ele amaldiçoa Davi e continua a jogar pedra a Davi por todo o tempo que Davi passou por aquele caminho. E um dos soldados de Davi, Abisai, ele fala para Davi, quem esse cara pensa que ele é? Deixa que eu vou lá e vou cortar a cabeça dele. E Davi, que era o rei, Davi poderia falar, vai lá, porque eu ainda sou o rei, e ele não está me respeitando, ele está me ofendendo, vai lá e acaba com isso. Mas em vez disso, Davi fala, o que você tem a ver com isso? Porque se Deus está usando ele para me ofender,
Se Deus está usando ele para falar isso, então deixe que ele fala. Talvez Deus ainda tenha misericórdia de mim. Porque Davi sabia que o mal que ele cometeu ao matar o Urias, que era marido de Betseba, era um mal muito grande. E ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo com ele naquele momento era uma consequência do seu erro. Quem era ele para querer matar um homem que estava ofendendo ele, quando a ofensa de Davi era muito maior do que aquilo? Quando o que Davi fez era muito maior do que aquele homem estava fazendo? E Davi aceita ser humilhado por aquele homem e até compreende, entende, que aquilo também vinha de Deus. Que humildade, que nobreza, que coração de Davi. Davi sempre nos emociona, né? Pois é, precisamos aprender com Davi. Você precisa aprender com Davi. Aliás, você precisa aprender na Bíblia. Você vai ver que você se sentirá muito melhor quando você começar a compreender que você, ainda que tenha o direito de sentir-se ofendido, é muito mais nobre você perdoar, você compreender e liberar o perdão. Olha que interessante. Antes de Jesus curar alguém, ele perdoava aquela pessoa. Geralmente, ele dizia: perdoados são os teus pecados. Ninguém jamais será abençoado sem que antes seja perdoado por Deus. E ninguém jamais será perdoado por Deus sem que antes também perdoe o seu próximo. Então, quando Jesus curava alguém, geralmente ele falava antes de curar: perdoados são os teus pecados. Jesus perdoava e depois curava. Jesus perdoava e depois abençoava. Ninguém pode ser abençoado por Deus sem que antes seja perdoado por Deus. Primeiro Deus nos perdoa, depois nos abençoa. Mas existe uma regra aí. A regra é que Deus não pode nos perdoar se nós não perdoarmos aos nossos ofensores. Você se lembra da oração do Pai Nosso? Se você se lembrar da oração do Pai Nosso, um dos versículos do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Deus, me perdoe assim como eu tenho perdoado alguém. E se eu não tenho perdoado alguém? É assim que Deus vai me perdoar, ou seja, não vai perdoar. O perdão de Deus para conosco é proporcional ao nosso perdão para com as outras pessoas. Isso você vai encontrar aí no livro de Mateus, no capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora, olha o que Jesus fala nos versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha a regra aí. A regra simples, a regra está aí, tá tão exposta, não é? Está tão nítida, que só somos perdoados por Deus quando perdoamos também as pessoas. Sabe o que isso significa? Se você não tem perdoado as pessoas, existe muito pecado teu retido, não sendo perdoado por Deus. Ninguém consegue viver, ninguém consegue ser feliz, ninguém consegue prosperar na vida com tantos pecados não perdoados por Deus. Ninguém consegue ter paz quando Deus não pode perdoar essa pessoa. Quando você retém o perdão, Deus também retém o perdão. Quando você perdoa, você é perdoado por Deus. Você fica livre e você pode ter uma vida abençoada. Você pode prosperar. Então eu quero já começar a conclusão dizendo para você que o perdão, ele é libertador. Ressentimentos, mágoas, são opressores, são dominadores da alma. A pessoa que retém o perdão, ela fica escrava, ela torna-se escrava, ela perde o domínio da sua própria vida, ela perde o poder de controle. Tudo agora, a partir daquele momento, gira em torno daquela ofensa e daquela pessoa que ofendeu. Tudo que ela vai fazer gira em torno do ofensor. Eu brinco muito dizendo que às vezes a pessoa vem conversar com você e fala: não, porque o meu ex fez isso, fez aquilo, me traiu, me abandonou e fez isso e fez aquilo. E a pessoa fala, e depois a gente pergunta: quanto tempo faz isso? A pessoa fala: 30 anos. E a gente imagina que foi semana passada, porque depois de 30 anos, parece que a mágoa só aumentou. Então tem pessoas que ficam abrigando esses sentimentos, esses ressentimentos, né, de uma maneira absurda. E ficam 30 anos, 20 anos, 50 anos, 10 anos escravas daquele sentimento, vivendo uma vida incompleta e infeliz. E a pessoa fica com uma vida pesada, ela fica incapaz, né, incapaz de ser feliz, aumenta a ansiedade,
enfraquece o sistema imunológico da pessoa, potencializa o risco para a depressão, causa baixa autoestima, dentre outros males. Já o perdão ele é transformador, ele transforma a maneira como nós enxergamos as pessoas a partir do momento que a gente perdoa. Não apenas o ofensor, a gente passa a enxergar todas as outras pessoas de maneira diferente quando nós perdoamos uma. Quando nós perdoamos o ofensor, a gente passa a enxergar todas as outras de maneira diferente, porque enquanto não perdoamos, nós não conseguimos nos relacionar com outras pessoas. O perdão, ele liberta, ele transforma. O perdão, ele possibilita novas oportunidades. A pessoa, depois que perdoa, ela consegue olhar para frente. Ela consegue enxergar o futuro. Ela consegue enxergar as novas possibilidades. E eu finalizo dizendo que Deus ofereceu o perdão a nós, apesar de nós sermos ofensores. O homem é um grande ofensor de Deus. E mesmo assim, Deus ofereceu o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Mesmo assim, Jesus morre naquela cruz no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser reconciliados, para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus. Deus é o grande doador do perdão. Você, como um ofensor de Deus, Deus está sempre disposto a te perdoar. Por que você não pode perdoar também aquela pessoa que te fez mal? Assim como você fez e faz mal para Deus. Quer ter uma vida abençoada? Quer ser feliz? Quer prosperar? Quer ser livre? Decida perdoar o teu ofensor. Que Deus te abençoe. Que Deus te capacite. Que o Espírito Santo atue nessa hora dentro de você. Te dê coragem para que você decida liberar aquela pessoa. Em nome de Jesus. Eu peço mais uma vez, deixa o like nesse vídeo. Se você não for inscrito, inscreva-se nesse canal. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Que Deus abençoe você. Perdoe e seja feliz.